Olá, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu esperar o pessoal entrar para iniciar nossa live. Boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Boa noite, gente. Eu sou a Marilene Matos, presidente da Comissão Nacional de Direito Administrativo da ABA. Muito prazer, sejam muito bem-vindos. A live de hoje é para falar sobre o papel do Estado na pandemia do coronavírus. E eu vou fixar o assunto aqui nos comentários, porque quem entrar já fica sabendo. Só um momentinho aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Ai, não estou conseguindo fixar o comentário. Então, vamos receber aqui a nossa convidada para falar sobre o papel do Estado na pandemia do coronavírus. A gente vai receber a professora Irene Nohara. Eu vou aceitar ela aqui, só um momentinho. Irene Nohara. Vamos aguardar a professora entrar. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, querida. Você Sua tá imagem está bem? perfeita e o som também. O meu tá ok? Que ótimo, tô te ouvindo perfeitamente. Que ótimo. Então, gente, o objeto da nossa live é a pandemia do coronavírus e o papel do Estado diante dessa pandemia, né? A pandemia ela está provocando ainda uma crise que vai além da crise sanitária, que vai atingir, então, o setor econômico do Estado. A gente enfrenta também uma crise política. Então, é uma crise que atinge vários ângulos da sociedade, cujos efeitos, então, vão ultrapassar a órbita dos interesses individuais e vai atingir a coletividade. E é justamente por atingir a coletividade e o ente típico que protege os interesses coletivos é o Estado, então agora a gente vê nessa contingência de rediscutir o papel do Estado. Aí a gente está recebendo para isso a grande mestra, que dispensa maiores apresentações, professora Irene Nohara, ela é uma referência nacional em direito administrativo. Muito obrigada, professora, por reservar um tempinho, que eu sei que a sua agenda é muito ocupada, muito atribulada, para nos prestigiar aqui com a sua experiência e o seu conhecimento. É um prazer, Marilene, uma satisfação discutir um tema tão importante como esse, em paz, né? Acho que a minha maior alegria nessa quarentena é me aproximar de pesquisadores da área do direito administrativo do Brasil todo para a gente refletir juntos quais são as transformações que têm potencial de ocorrer nessa circunstância tão dramática que é a circunstância da pandemia. Sim, e nessa pandemia voltou à baila, então, essa discussão clássica do Estado liberal, né, do Estado mínimo, que não se mete, e o Estado de bem-estar social, né? E ultimamente, não sei, me parece que esse assunto está ainda mais polarizado, a discussão está ainda mais séria. Então, a gente viu o Estado sendo atacado, né, como um ente ineficiente, como um ente desnecessário. A população continua achando que o Estado não serve para nada. Só que agora, numa situação de crise como a gente está vivendo, apareceu a importância do Estado para enfrentar os efeitos dessa crise, que o particular não vai se dispor a fazer. Como você vê isso, professor, essa tensão, né? Será que a gente agora vai mudar de paradigma, vai diminuir essa discussão que coloca o Estado como se fosse inimigo do mercado, um antagonismo que talvez nem seja necessário, né? Exato, exato. Acho que essa é a grande questão. E, infelizmente, atualmente, não tem uma perspectiva de curto prazo em relação a essa reflexão. Não obstante, a nossa Constituição já prevê, no artigo 3º, quais são as funções, qual é o papel do Estado, no sentido de construir uma sociedade livre, justa, solidária, erradicar a pobreza, a marginalização, trazer um desenvolvimento nacional, promover o bem de todos, diminuir os conceitos e discriminações. Então, nós temos uma situação no Brasil bastante emblemática, porque há anos a função e o papel do Estado foi muito desprezado, sobretudo a partir de um
equivocado, focado na ineficiência, e muitos grupos querem enfraquecer o Estado, sendo que é justamente isso que você falou. No fundo, o mercado e o Estado atuam de forma bastante articulada no capitalismo como um todo, e nos países em desenvolvimento é muito mais forte. Então, a gente retrair as missões solidárias no estado de bem-estar social num país em desenvolvimento é muito perigoso. Sempre foi perigoso, nos dias atuais de pandemia, então vai ser fatal para a parcela da população. Então, assim, você vê que, a parcela mais frágil da população, os grupos minoritários, eles vão sentir mais o efeito da pandemia, os efeitos econômicos da pandemia. Já Então, estão já estão sentidos. Estatisticamente, morre mais os homens pobres, negros, inclusive, que estão morando em condições que são condições. O direito urbanístico ele está se debruçando em relação à situação de moradia nas periferias, em que não, as pessoas não conseguem, no fundo, fazer o isolamento e as condições de vida são muito precárias. Até a perspectiva do saneamento também foi detectado Covid em esgoto. Então, a gente tem uma situação realmente muito precária de parte da população e quem sofre mais os efeitos da pandemia, aqui na América ficou muito claro isso, porque a pandemia passou com um comportamento na Europa e a partir do momento em que ela chegou aqui na América, e a América tem aí um fosso de distribuição de condições sociais, a gente começou a ver o drama que é a falta de um Estado com um papel mais positivo. Agora, curiosamente, o Brasil tinha um sistema de saúde que permitiria uma resposta mais ágil diante dessa situação, mas a gente está vivenciando uma crise realmente de descontrole dessa situação. Então, acredito que o estado de bem-estar social, essa proposta de aderir ao Estado democrático com o Estado social, pertence à nossa Constituição Federal. Ela começou a perder força mais recentemente. Só que a gente percebe que o mundo está caminhando no sentido contrário, no sentido de questionamento do neoliberalismo enquanto uma resposta adequada. O próprio FMI, que era o órgão que financiava as privatizações, que incentivava as privatizações na década de 90, a partir de 2016 começou a patrocinar estudos demonstrando o quanto o neoliberalismo prejudica, sobretudo, a questão de erradicação da pobreza dos países em desenvolvimento, e isso, no fundo, interfere no próprio objetivo de crescimento que era vendido pelo neoliberalismo. Então, com esse fosso de pobreza, desemprego estrutural e as medidas todas associadas ao neoliberalismo, você tem, no fundo, um prejuízo. E, a partir desse momento, o próprio FMI e alguns economistas associados ao FMI começaram a defender as políticas sociais de diversos países do mundo. A partir da pandemia, a gente percebe que muitos países que já tinham retraindo essa noção, né, de um consenso neoliberal, começam a ter outra postura. Os Estados Unidos, a Europa, quer dizer, países centrais já começam a ser muito mais protecionistas em relação à sua população e se preocupar, sobretudo nessa circunstância de ameaça de crise, o Estado deve retomar o seu papel para a reconstrução da economia. Certamente que o mercado vai sofrer muito e o Estado enfraquecido não vai nos permitir mobilizar instrumentos de política econômica para a reconstrução do país. Então tem que pensar em todo o contexto da pós-pandemia, né? Como vai se dar a atuação do Estado na pós-pandemia, como ele vai atuar na saúde, né? E também no setor econômico não vai ter como ter uma fuga dessa mão forte do Estado, né? Então você vê a semelhança da situação que o Brasil está passando, não só o Brasil, né? Contexto internacional, com a quebra da Bolsa de 1929, em que então também o Poder Executivo, o Estado foi chamado a atuar para conter a crise, teve todo um plano, né? Um novo acordo, assim, digamos, o New Deal. Exato, exato. A gente está numa situação de uma crise sem precedentes da pandemia. Quer dizer, as economias já vinham sofrendo efeitos prolongados da crise de 2008. A pandemia intensifica essa perspectiva de emprego estrutural, sobretudo pelos novos meios
ambientais e a precarização do trabalho. Então, o mundo está se vendo diante de uma ameaça de prejuízo econômico e, historicamente, o que a gente tem de resposta em relação ao mundo para que haja pleno emprego, para que haja promoção de medidas para a economia se reaquecer, não é a diminuição do Estado, mas sim o fortalecimento no sentido positivo, até para que ele apoie as atividades econômicas que estão sofrendo essa retração. Né? Então, é realmente o momento da gente resgatar essa dimensão publicística, analisar a interface entre direito econômico e direito administrativo, para veicular quais instrumentos de direito administrativo existem para que o país consiga retomar um projeto de desenvolvimento que é um dos objetivos do Estado Democrático de Direito, conforme o artigo 3º da nossa Constituição. E como que a gente pode casar, então, essa necessidade de readequação, né, de repensar o Estado com uma reforma administrativa que está em curso, né? A reforma administrativa ela fala muito em redução da força de trabalho, ela fala né, em vários instrumentos para isso, dentre eles a digitalização. Só que a gente acaba de ver que o INSS, que tinha digitalizado, né, parece que estava bastante avançado na digitalização, ele está com um problema sério, com uma fila de 1 milhão de pessoas esperando para o processo, né, para o seu processo ter uma solução. Então, como que a gente pode compatibilizar essa necessidade premente agora com uma reforma administrativa e também com uma visão da população que vê a máquina pública, né, sempre de forma negativa, sob uma ótica que é ineficiente, é custosa, é cara. O político é muito pressionado pela visão da população, né, dos eleitores dele, e a população ela tem essa visão. Exato, e a mídia também colabora, no fundo, com aqueles que financiam, que não são servidores públicos. Né? No fundo, assim, é muito difícil o servidor resgatar a dignidade que é própria da sua função. Esse é um grande desafio. E a gente está vendo um desprestígio do Estado, inclusive o Estado sendo dito como ineficiente, e dentro de um projeto de sucateamento para substituição do Estado pelas contratualizações, que nem sempre são medidas mais baratas, mas que trazem outros interesses. Né? Eu costumo dizer até aquele dilema Tostines, né? O Estado rende menos porque é sucateado, ou é sucateado para render menos e ser substituído por essas contratações, que nem sempre trazem os resultados mais positivos. Então, a gente verifica que, atualmente, a Europa está vivendo em vários segmentos uma reestatização, até porque algumas concessões não apresentaram, no médio prazo, os resultados de trazer serviços mais acessíveis. Eles estão colocando na ponta do lápis, não é questão ideológica, não, eles estão colocando na ponta do lápis para promover essa reestatização de alguns segmentos. E o Brasil segue num receituário que já o mundo, nem o FMI entende que esse receituário é adequado para a promoção do desenvolvimento e do bem-estar. O duro é que há realmente uma campanha no sentido do desprestígio do Estado. Tá? Eu vi até pessoas assim que viveram muito, por exemplo, daquela indústria de cursinho e que hoje falam, não, realmente, só um núcleo de juízes e promotores tem que ter direito à estabilidade. E os demais servidores, eu não quero nem saber o que vai ocorrer com eles. Quer dizer, é uma precarização que está ocorrendo na seara do direito do trabalho privado, que está sendo transferido para o poder público e que pode prejudicar também a sociedade. Então, eu acho que a gente tem que enxergar além da questão dos interesses corporativos, a gente tem que pensar no país como um todo. E o resgate da função estatal e da importância é extremamente relevante. Né? Inclusive, tem alguns trabalhos, como o da Mariana Mazzucato, que demonstram o quanto o Estado, no fundo, é quem alavanca as grandes transformações tecnológicas da sociedade que o mercado não vai sustentar, não vai passar por aquele vale da morte de investimento a longo prazo, que é o investimento em pesquisa. Então, quando se corta muito o orçamento e corta a pesquisa, a gente corta o horizonte de transformação e desenvolvimento do nosso país. Então, está no momento para a gente abrir os olhos para algo que já era dito por grupos pequenos, mas que agora fica cada vez mais claro a importância do Estado nesse momento. E você acha que o Estado agiu de forma eficiente, ágil? Como você viu a atuação em termos de providências para a saúde que foram tomadas nessa pandemia? A gente está preparado para uma emergência? Será que a administração pública brasileira
ela está preparada para alguma tragédia que possa acontecer, como essa que aconteceu agora, né, de forma satisfatória para a sociedade? Deixa eu ver se melhora. Melhora assim, eu colocando. Fica Melhor, melhor o melhorou. som? Tá Sim. ótimo, tá ótimo. Rafa, que é meu marido, faz o TI aqui, ele me ajuda em Ah, tudo. Então ele bom. tá ouvindo de lá e já veio com, Legal. com o microfone aqui. Obrigada, viu, Então, Rafa? bacana, ele tá assistindo tudo aqui. Mas assim, você tinha perguntado, pera um pouquinho, que ele estava aqui com o microfone e me tirou um pouquinho a concentração. Era sobre os caminhos que o Brasil está tomando em relação à questão fiscal, em relação à retração, seria isso? O que que... Não, eu tinha falado sobre a questão da eficiência, da rapidez e da efetividade do Estado, do sistema, da máquina pública, né, para atender a população nessa situação de pandemia. Então, a pergunta que a gente faz Ótimo. é: a máquina pública estava preparada para emergências, né? Será que tem um Eu, planejamento eficiente para essa emergência? eu acredito que não. Já tem muitos estudos que demonstram o quanto o governo tinha condições de conter melhor a pandemia quando chegou aqui na América e no Brasil em particular, e o quanto, de certa forma, ele já tinha instrumentos técnicos para o aprimoramento da situação, para enfrentar as medidas adequadas, a legislação, que é a Lei 3.979, que já existia, só que houve uma inércia, uma omissão até o presente momento para tomar medidas mais efetivas para conter a pandemia. Acredito que muitos governos se articularam no sentido de criar hospitais de campanha e medidas, mas nas medidas de poder de polícia, a ação poderia ter sido muito mais efetiva e evitar essa catástrofe de contágio coletivo. Então, o Estado ele foi bastante omisso em relação a essa situação, sendo que o Brasil contava com um sistema único de saúde primoroso para ser articulado e mobilizar medidas mais eficazes. Mas a emenda constitucional 95, que engessou os recursos por acho que 10 anos, 20 anos, né? Na Uhum, saúde, sim, eles não chegaram a prejudicar, essa emenda não chegou a prejudicar a sem eficiência dúvida. do SUS? Sem dúvida, sem dúvida. Esse foi o tiro no pé também, né? No sentido de governo, não foi o governo atual, mas o governo segue nessa política de ajuste, austeridade fiscal que já é questionada no mundo e numa pandemia ainda. Imaginem, hoje mesmo teve essa notícia do veto do presidente da República em relação à questão do uso de máscara, falando que ele não poderia distribuir gratuitamente máscaras. Só que seria muito mais barato distribuir gratuitamente máscaras para as pessoas do que depois pagar para tratar o número de pessoas que serão contaminadas porque não têm acesso aos equipamentos de proteção. Então, acabam sendo decisões muito limitadas, né, do ponto de vista da gestão, a meu ver. Então, eu tenho bastantes críticas. Agora, a emenda foi trágica, né? Eu já criticava muito essa emenda, o professor Silvio Almeida também já criticava muito essa política de austeridade fiscal e muitos outros também em relação a congelar gastos por 20 anos. Então, se calcula que na área da saúde, até 2020, cerca de 20 bilhões, né, que seriam gastos a mais, não foram gastos por conta desse congelamento. E é dramático congelar a saúde, educação e investimentos, sobretudo no universo de transformação possível no Estado, né? Então, eu sempre fui muito crítica em relação a essa política de austeridade, apesar de eu entender que tem que ter um controle de gastos, mas é que as pessoas não refletiram o que ela representava em termos sociais, ou não se preocupavam com isso, né, no fundo. Sim, uma situação. Eu sempre falo que o período atual é muito rico para a gente que é do direito, em Uhum. termos de curiosidade jurídica, né? A gente, Sim. como estudioso do direito, o direito sendo a nossa matéria-prima de estudo e a realidade social. Então, assim, coisa que a gente nunca imaginou ver, que a gente via nos livros, institutos, eles de repente tomaram uma concretude, a gente pôde visualizar mais esses institutos numa situação de pandemia. Então, assim, eu acho que tem que fazer do limão uma limonada. O período é horrível, vamos tirar alguma coisa boa disso. O que que é? A gente estudar, entender os institutos, e eu duvido se não fosse a pandemia, a professora Irene estivesse aqui, ela provavelmente ia preferir sair para jantar com o marido, né, professora?
E assistir uma série, né? Como a gente Pois assiste, é. né? Depois de uma certa idade, a gente curte ficar em casa, mesmo em pandemia, hein? Puxa. Mas aí você tocou no ponto que eu achei extremamente interessante. Muita gente pergunta sobre isso, que você falou de responsabilidade civil do Estado, né? Quando a gente pensa em responsabilidade civil do Estado, a gente pensa, nossa, o Estado atuou, né? Saiu a viatura aqui, atropelou o carro, e então essa atuação do Estado gerou uma responsabilidade. Na pandemia, a gente está vendo uma situação de omissão de medidas próprias ao tempo certo, né? Então, explica para a gente essa responsabilidade, essa possibilidade da responsabilidade civil do Estado pela omissão, por não fazer, não atuar. É uma questão muito interessante, né? Porque a gente está diante de situações bastante emblemáticas, né? Se ao mesmo tempo houve uma o calibramento da responsabilização para a diminuição da administração pública do medo, isso se deu muito em virtude da LINDB, alterada pela Lei 13.655 de 2018. De outro lado, o governo federal emitiu uma medida provisória, 966, que trazia aquele artigo 28 da LINDB dentro do cenário da pandemia, dizendo que o agente político seria responsabilizado em regressiva tão somente se houvesse o dolo ou o erro grosseiro, ou seja, o que eu entendo por uma culpa mais grave, mas tem todo um debate na doutrina e na jurisprudência em relação ao erro grosseiro. Só que, diante da omissão do governo federal, à época, e da própria crise entre poderes, essa medida provisória começou a ser interpretada de outra forma, como se fosse uma carta em branco, para que o agente fizesse qualquer tipo de coisa e não fosse responsabilizado. O que eu entendo que não era o caso, no fundo era só trazer o 28 para dentro do universo da medida provisória para evitar a administração do medo e o apagão das canetas e incentivar as pessoas a agirem, os gestores a agirem. Mas aí, tendo em vista esse conflito todo que deu entre poderes, a decisão final do Supremo acabou restringindo ainda mais a discricionariedade do gestor, dizendo que vai ser erro grosseiro se ele não observar os critérios, sejam de organizações nacionais, sejam de organizações internacionais. E também se ele não observar... Oi? Sim, os critérios técnicos e científicos, porque havia todo esse debate sobre a cloroquina. A cloroquina teve um tempo que foi visto como uma possível solução, um tratamento à situação do Covid. Mas a própria Organização Mundial da Saúde, a própria Agência de Saúde dos Estados Unidos já detectam que, no fundo, não existem dados consistentes em relação à eficácia do uso da cloroquina. E o governo federal apoiava muito esse tipo de tratamento, inclusive querendo forçar os profissionais da saúde a receitarem, quando não havia mais evidências em relação a essa questão. Então, o Supremo foi bem rigoroso no sentido de determinar que, se não observar aquilo que é determinado tecnicamente pelas organizações que são em âmbito nacional e também internacional, a OMS, e se não for observado o princípio, seja da prevenção e da precaução, será erro grosseiro. Então, a gente tem uma responsabilização muito maior a partir dessa decisão do que pretendia o próprio artigo 28 da LINDB, a meu ver, né? Mas essa responsabilização é aquela do servidor em caráter regressivo, mas do Estado, o ente estatal, aquela responsabilidade. Exato. Aí você vê a responsabilidade por omissão, um prefeito que não compra, que não reserva o hospital de campanha, e aí de repente explode na cidade, e aí pessoas morrem, né? Então, essa é uma questão muito delicada, porque a gente tem que observar também qual que é a situação da pandemia, né? Porque qual que é o grau de informação que tem, e às vezes a gente não tem informações que são atualizadas, e aí o prefeito às vezes tem poucos recursos materiais, poucos recursos humanos, entendo que ele tem que mover tudo aquilo que ele tem à disposição para tomar medidas adequadas, mas a gente não pode exagerar no grau de responsabilização, a meu ver, sob pena do prefeito ser responsabilizado por praticamente tudo que ocorrer com as pessoas, né? Então, eu entendo que a gente tem que calibrar essa situação da responsabilidade
responsabilidade do Estado em relação ao primado da realidade que foi enfrentada em cada localidade. Mas seguro que o Brasil está no foco internacional como um país que se omitiu em relação a medidas mais eficazes. Isso pode gerar não só qualquer problemas internos, mas até problemas internacionais de condenação em relação à ausência de prevenção de medidas mais eficazes. E veja que às vezes você fazer um lockdown que ultrapassa 14 dias, mas realmente sério, poderia conter muito mais do que ficar fazendo aquela coisa que vai, que volta, que não sabe se vai, que abre um pouco, que volta, e que a gente nunca termina, essa curva nunca embica para baixo, né? Então, acredito que, inicialmente, muitos agentes locais e regionais queriam um lockdown, só que eles começaram a sofrer a pressão do quê? Dos empresários que auxiliam na campanha deles, que queriam que o povo voltasse para trabalhar logo, né? Iam ficar em casa, mas o povo ia ficar trabalhando. Então, aí, diante dessa situação, você tem essa circunstância em que a gente está tendo aberturas graduais numa situação que não seria recomendável a abertura, porque a gente já está numa situação de 1,5 milhão quase de pessoas, mais de 60 mil mortes, quer dizer, é uma tragédia o que está ocorrendo atualmente no Brasil. Mas é que eu entendo que o povo cansou um pouquinho da quarentena autoimposta bem no pico da pandemia, né? Eu estou sentindo muito isso, né? O povo cansou de falar sobre isso. Né? Quando mais precisaria da cautela, o pessoal está cansado, né? Está cansado de tanto. Exato. E Exato, aí, isso é muito perigoso. Aqui em Brasília apareceu outra decisão que tem a ver bastante com o nosso assunto. O Ministério Público entrou com uma ação, os números estavam crescendo e o governador expediu um decreto para relaxar as medidas. Quando o número estava crescendo e quando parece que os leitos disponíveis estavam assim, já atingindo seu limite. Aí a juíza concedeu a liminar. E o que a gente ouvia, inclusive dos meios jurídicos, dos colegas, não é de quem não é de direito, era falando que era ditadura do judiciário, que é absurdo, que houve uma invasão de um poder em outro, né? Então o judiciário estaria interferindo no executivo, o judiciário não pode fazer isso, porque a gente tem o princípio da separação de poderes. De Montesquieu. Isso é trágico, né? Sobre isso. Olha, eu tô um pouco chocada com o brasileiro nesse contexto, tá? Vou te dizer que a gente realmente não tem um país que valoriza muito a vida, não. Que se arrisca muito. E desde discursos assim que o brasileiro se joga na poça de lama e nada acontece, coisas que não são científicas e obscuras, ditas por autoridades públicas, né? O que é bem preocupante, porque elas inspiram comportamentos. E assim, uma coisa que me chamou a atenção, que eu coloquei até no meu Facebook ali, né? Às vezes a gente desabafa também, às vezes no Facebook, quando fica indignado, né? Quando a pandemia estava na Itália e morreu muito menos gente do que no Brasil, né, em termos totais, as pessoas ficavam compartilhando bandeiras da Itália com lágrimas no rosto, força Itália, assim, com muita sensibilidade em relação às mortes, em relação a... E no Brasil, atualmente, a gente ultrapassou a marca de 60 mil mortos e a gente não vê quase ninguém compartilhar a bandeira com lágrima nos olhos e se preocupar com as pessoas que estão morrendo. Parece que é meio que abafa o caso e vamos voltar ao trabalho. E teve até um político que falou, morra quem morrer. Outro falou, e daí? Quer dizer, isso é uma falta de empatia em relação ao ser humano, em relação à vida, em relação às pessoas que perderam os seus entes queridos, os seus amigos. Então, assim, isso está me assustando, porque o mundo inteiro tem uma preocupação em relação à saúde pública e o Brasil parece que abafa o caso, não vamos falar sobre isso, que ninguém aguenta mais ficar em quarentena autoimposta, sendo que não houve uma observância rigorosa. Se tivesse havido mais comprometimento das pessoas no geral, a gente não estaria nessa situação atual, né? Até eu tive um evento que eu fiz ali com um professor, né, o Henrique Napoleão, recentemente no Mackenzie do Rio, em que ele falou que os orientais, eles conseguiram, de certa forma, restringir muito mais eficazmente o contágio, porque a sociedade oriental é mais obediente e pensa mais no coletivo. E a gente vê aqui um percentual de pessoas que estão saindo simplesmente porque estão entediadas, né? Então é uma situação realmente dramática, porque tem que veicular um Estado, às vezes, mais autoritário para conter e evitar as mortes, né?
Você usou uma palavra bem interessante, né? Falta de pensar no coletivo. Parece que é um É. traço, né, da sociedade. Ela, ela, não, Infelizmente. ela não consegue enxergar que tem algo maior ali. Nessa questão da pandemia, isso ficou muito evidente. E apareceu um vídeo que você deve ter visto, circulou nas redes sociais, que um parque numa cidade estava interditado. Mas a pessoa foi para o parque porque ela disse que o direito de ir e vir dela estava na Constituição e que ela não ia sair. E aí os guardas, então, eles vão remover a mulher, né, tirar do banco. E aí ela se joga no chão e fica se debatendo e morde um guarda, enquanto ele leva ela, depois são os quatro para levar para o camburão. Aí ela diz que são comunistas, que é o direito dela de ir e vir, ninguém pode me prender assim, sem uma ordem judicial. Aí me chamou a atenção como o brasileiro, então, a população, ela não tem a menor ideia, então, do que seja o poder de polícia do Estado. Exato, exato. E os limites do poder de polícia. E assim, o que ocorre? Bom, em condições normais, evidente que as pessoas não poderiam ter restringido o direito de ir e vir Óbvio, ou serem obrigadas a ficar em casa. Mas numa situação de pandemia, em que o percentual grande da população morre ou tem que ser hospitalizada, e a gente ainda não sabe quais são os impactos dessa doença, a gente não tem ainda estudos concludentes de quais são os efeitos colaterais daqueles que sobrevivem ao Covid, se eles podem ser reinfectados em curto prazo, isso tudo está em análise. Então a gente tem uma situação em que a sociedade deveria perceber que o direito à vida, o direito à saúde pública é um direito muito maior do que simplesmente outros direitos e que eles estão sendo razoavelmente restringidos justamente pela situação de emergência, porque a pessoa não pode simplesmente, se for dado a cada um individualmente o seu direito de ir e vir, todo mundo vai se contaminar e morrer. Então, assim, ou ter a doença e ter problemas de saúde, né? Ou pegar a doença, de repente você não é desses que desenvolve a sua versão mais aguda, mas você vai transmitir para o teu familiar e ele pode morrer. Então, assim, é uma situação realmente de muito individualismo e de egoísmo em relação ao ser humano. Quando a gente se restringe, a gente está salvando vidas. Vidas que a gente pode estar contaminando e que podem ter um efeito na vida dessas pessoas, né? Então, é uma situação realmente... Eu não vi o vídeo, né? Mas eu venho assistindo tantas coisas, assim, que deixam a gente muito tristes, né? Não, Que a eu gente recebi precisaria... de gente do direito falando, olha aí, o que os prefeitos estão fazendo. Indignado com o que os prefeitos estão fazendo. Sabe? Então, assim, você explicando o básico para quem é da área de direito, explicando que o poder de polícia, então, autorizava a tomar essas medidas restritivas. Inclusive, a lei do coronavírus previa, dentre as medidas, né, restritivas, isolamento, quarentena, lockdown e tudo mais. Mas, assim, Exato, exato. hã? Oi, diga, querido. Oi, diga. Não, eu queria a sua opinião, porque, assim, nessa questão aqui do judiciário, né, o governador achou que podia afrouxar as medidas. O judiciário resolveu que não, e revogou o decreto e determinou, então, que se mantivesse. Aí falaram que o judiciário, então, está se metendo em políticas públicas. Como que você vê? Você vê uma incoerência na função do judiciário, ele chegar a esse ponto, né? Teve no Maranhão também, né? Decretação do estado de lockdown. Lá não houve nem recurso, né? No Maranhão não houve. Então, eu acredito que a gente estava num caminho assim, no sentido de que depois da Constituição de 88, a gente teve uma maior restrição da discricionariedade administrativa sendo legitimado por todos e comemorado. Depois a gente teve um momento de crise em que se percebeu que às vezes o executivo não faz algo, o legislativo não faz algo, não é porque não quer, mas é porque não tem recursos e as políticas públicas são finitas. Aí começou a se resvalar a comunidade acadêmica para discutir a necessidade de o judiciário ter menos ativismo. Só que agora, no contexto da pandemia, em que você vê agentes políticos que deveriam agir diante do princípio da prevenção não agindo e colocando as pessoas em risco, prefeito falando morra quem morrer, eu vou abrir o comércio. Então, nessa situação, a gente roga para o judiciário que assuma o ativismo em nome da vida e da saúde pública. Então, isso varia em função de contexto. É muito difícil a gente previamente fixar o que seria o limite do ativismo, mas é que às vezes os poderes são tão omissos e as
essa omissão pode ocasionar danos tão grandes para a sociedade e para a vida e para a saúde pública, que aí a gente comemora algumas decisões que outrora a gente via como mais ativistas do judiciário, principalmente quando ele quer se imiscuir na discricionariedade dos outros poderes. O judiciário se meter na discricionariedade, né, digamos assim, entre aspas, deveria ser a exceção, né? Agora tem gente que é resistente, que não aceita em nenhum caso. A cidade está pegando fogo. Se o prefeito não mandou apagar, o juiz não pode. É engraçado isso, né? O juiz não pode ter uma separação de poderes. Exato, a separação dos poderes quando convém, é a questão, por exemplo, do que o garantismo penal em função de um contexto ou de outro, com outros olhos. Então, aí você tem uma ideologia para cada gosto, um cardápio de... Exato, exato, exato. Mas eu acho que nesse caso, a questão de saúde pública legitima essas medidas que estão previstas em lei. Por isso que eu acho que é importante que tenha a Lei 3.979, porque você tem uma lei, você tem as medidas, só que a população não está sendo devidamente informada dessa situação, de propósito, às vezes, e às vezes os agentes políticos eles ficam vendo, se dá mais voto abrir, ele vai querer abrir, se dá mais voto fechar, ele vai querer fechar, né? Ele vai testando, porque o político às vezes ele olha muito isso, né? Se ele vai ser eleito ou não, qual que é a viabilidade dele continuar no poder. Infelizmente, às vezes ele coloca à frente do interesse público primário a questão de sobrevivência dele no meio político. No meio eleitoral, exatamente. É. Aqui aconteceu também um caso, foi noticiado, você deve ter visto, que o casal voltou da Europa, a mulher estava contaminada pelo coronavírus, foi para a UTI, a esposa, né? E o marido se recusava a fazer o teste. E aí foi quando a justiça interveio, obrigou o teste, e a pessoa realmente estava com coronavírus, mas ele estava circulando pelo Brasil inteiro, né? E passou um tempo circulando e se recusando a fazer o exame. E aí, quando obrigaram, a mesma ideia. Nossa, mas estamos em plena ditadura do judiciário. O judiciário virou ditador. Aí é um absurdo, porque a própria lei determina a obrigatoriedade do teste, da vacina. Agora, se a gente tiver no Brasil uma revolta da vacina, eu vou erguer minhas mãos para os céus e agradecer. Significa que a gente vai ter uma vacina, o que já é muito bom. Ainda que alguns não queiram se vacinar, né? Mas aí ele se recusar a fazer e querer contaminar as pessoas, quase que beira um dolo eventual e até um crime, né? Às vezes, é que eu não quero partir para criminalização, mas as pessoas têm que ter consciência social do seu impacto na sociedade, né? Essa pessoa realmente trazer as liberdades, elas não são incondicionadas. A gente está em sociedade e o que a pessoa faz aqui contaminando os demais acaba matando o outro lá para frente. Então, assim, é muito hipócrita e é muito frio, né? A pessoa falar de liberdade quando no fundo ela está, ao exercitar a sua liberdade, ela está colocando em risco a vida dos demais, né? O que mais me choca, sabe, que nem é essa parte da honradez, do caráter, isso aí nem se discute. O que mais me choca é a ignorância, e a ignorância tem certos conceitos, você não precisa ser formado em direito para ter uma noção daquilo, né? Não precisa ter estudado 5 anos no curso de direito, mas assim, noções básicas do que o Estado pode fazer, de até onde ele pode ir, de que é função do Estado cuidar da saúde, de que não, eu gostaria de sair sem máscara, mas tem um contexto que não me permite fazer isso. Então, assim, me parece muito primário. Eu fiquei igual você, minha sensação foi a mesma durante essa pandemia, fiquei meio surpresa. A gente está se surpreendendo com as coisas, assim, parar para pensar que o Brasil tem 11 milhões de terraplanistas, pessoas que acreditam que a Terra é plana, então, às vezes, é tudo isso. Cerca de 7% da população acredita que a Terra é plana. E com tudo que existe, com o globo redondo, com as imagens tiradas de satélite, com a rota de avião, com o eclipse no Sol, né? Com todos os fatos. A 11 milhões, 11 milhões de brasileiros são terraplanistas. Um percentual muito grande, que eu não sei precisar qual, preciso pesquisar, não acredita em vacina. Então, assim, é questão de ignorância mesmo, no sentido de ignorância, falta de acesso à informação adequada, né? Não sei, para mim é muito, para ser só falta de informação. Eu, sinceramente,
Quando eu vi o vice-presidente dos Estados Unidos dizendo que ele não ia usar máscara, porque seria a liberdade de expressão dele usar máscara, né? Então, Aí realmente, é às o vezes a gente individualismo, precisa... a gente infelizmente também tem bastante dessa influência individualista, né, nesse sentido de querer exercitar uma liberdade incondicionada, né? É meio cultural isso também, o que é muito ruim, né? E outro complicador que eu acho na situação é justamente que a gente vai entrar numa situação de restrição fiscal, não tem jeito, né? Uhum. Assim, a economia foi duramente atingida, economia e saúde estão extremamente interligadas. Então vai ter um contingente de gente desempregada, um contingente de gente com problema de saúde, a gente não sabe nem se o coronavírus ele deixa sequelas, né? Ainda tem essa possibilidade. Então as pessoas vão estar desempregadas, vai ter provavelmente um impacto na violência urbana também. Então agora o Estado é chamado para, ao invés de trabalhar menos, trabalhar mais. E aí, como que você concilia essa necessidade de maior atuação da mão forte do Estado, né? Ao invés da mão invisível do mercado? Como você vai conciliar com o contexto de restrição fiscal? Porque a queda na arrecadação vai ser quase matemática, né? Exato, mas o Estado tem que ter uma forma de reconstruir essa economia e a pandemia vai nos permitir enxergar mais de frente uma necessidade de repactuação da sociedade. Então, até, por exemplo, as questões domésticas hoje em dia, a parcela da população está repactuando, reequilibrando as tarefas e percebendo, né, o quanto às vezes a sociedade joga mais nos ombros das mulheres os trabalhos todos, né? E às vezes se fala, vamos fazer home office, mas tem mulheres ali que não têm um ambiente doméstico adequado de divisão dos trabalhos para estar confortável como os homens fazendo home office. Então isso está gerando também uma necessidade de repactuação de papel de gênero, de distribuição de tarefas. E a gente tem que pensar o Estado também. O Estado vai pagar mais para quem? Quando ele fizer o reequilíbrio econômico-financeiro na concessão, de onde que ele vai tirar? Será que ele não está dando muita subvenção e fomento? Então a gente tem que reapreciar todas essas questões para colocar na mesa mesmo e transformar o Estado num agente promotor para reequilibrar socialmente os nossos objetivos. Isso vai ser muito difícil, porque a gente vai estar diante de uma situação de empobrecimento brutal da população, a gente está diante de uma situação de precarização das relações de trabalho e o funcionalismo caminha para esse lado também. Não é só a iniciativa privada, não, pelo que a gente observa das reformas. Essa precarização, recentemente houve aqui uma greve daqueles que trabalham com aplicativos, né, que são ditos como autônomos, mas que ganham R$ 2 por entrega, não tem tempo para... vão entregar passando fome e com dificuldades, não tem tempo de lavar a mão. Então essas pessoas se uniram realmente para reivindicar melhores condições, porque o aplicativo, a forma como ele fazia, a pessoa era obrigada a trabalhar no fim de semana também para apresentar bons resultados. Quer dizer, é quase que uma volta para um trabalho escravo, essa precarização toda. Então a gente tem que repensar. Às vezes são as crises que provocam essa oportunidade de repensar. Quando elas não existem, as pessoas seguem bola de neve rumo a um caminho obscuro, né? Que o receio que o Brasil esteja caminhando, infelizmente, na atualidade. Mas a história, ela não é linear, né? Ela dá seus saltos, as suas modificações. E assim, como em tudo, a gente tem que também tentar ver um lado positivo, né? Eu acho que talvez essa situação de pandemia mostrou, então, a inviabilidade de um Estado ultraliberal, né? Exato. Mostrou que tem um custo, não é simplesmente cortar gastos, tirar benefícios sociais e a economia bombar, crescer, né? Então, E já estava claro isso. Até esses economistas do FMI trazendo os dados, para a gente era muito claro, né? Diante dessa situação, que tem o empobrecimento, a desigualdade social, quem vai consumir esses serviços que eles querem expandir se não tem um respiro salarial para isso? Né? Então, como? E o servidor também, ele não gera pleno emprego ou você quer realmente gerar
um corte em escala do funcionalismo, né? Às vezes é ele que pode financiar uma residência, financiar um pagamento, né? Então as pessoas esqueceram a questão do pleno emprego, a sociedade começou a ficar muito individualista e competitiva. Então talvez seja uma janela de oportunidade para trazer a dimensão da solidariedade à tona e perceber que a gente faz parte de um todo e que o Estado também tem que ser veiculado para trazer bem-estar da população. Com certeza, professora. E um outro aspecto muito complicado de se lidar nesse momento é a questão das falsas notícias na internet, né? A gente já teve consequências em outras áreas, mas agora a desinformação ela tem um impacto sobre a vida, né? Tem aquela informação fácil do WhatsApp, enfim, do Facebook, das redes sociais, afirmando que não, que a máscara é isso, a gente ouve toda hora uma versão diferente. É muito complicado. Como é que o Estado controla isso sem, sabe, sem cair né, na lesão à liberdade de informação também? Esse é o tema do momento, né? A gente teve um projeto que está em trâmite no Senado, foi aprovado no Senado Federal recentemente, que é o 2630, muito controvertido, porque quem estuda fake news acaba criticando a forma como ele está estabelecendo os meios para o combate à fake news, pois isso pode restringir as liberdades asseguradas na Constituição. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa preocupação com as fake news, principalmente numa ambiência de pandemia. Então, isso que você falou, a máscara não é eficaz. Nossa, um monte. Eu trouxe até... eu estava pesquisando, escrevendo justamente sobre isso esses dias. E aí eu fui... Olha só os exemplos do Ministério da Saúde de fake news. Isso é fake news, tá? Vou falar para o pessoal que não é verdade, tá? Então, vacina da gripe aumenta o risco de adoecer por coronavírus. Ou seja, a pessoa não vai nem se vacinar porque ela ficou com medo dessa fake news. E tá mais frágil, morre, né? Máscaras sem qualidade são distribuídas pelo Ministério da Saúde. Máscaras de doação da China são contaminadas pelo coronavírus. Tudo fake news, tá, gente? Café previne coronavírus. Se fosse verdade, eu tava feita, viu? Que eu sou viciada em café, mas é mentira. Alimentos alcalinos evitam coronavírus. Já surge o medicamento para Covid, então a pessoa já se sente à vontade para sair andando pela rua e contaminando os demais ou pegando coronavírus, né? Olha isso aqui, beber água de 15 em 15 minutos cura o coronavírus. Coitada da pessoa, né? Bebendo de 15 em 15 minutos, chá de limão com bicarbonato. Governo do Brasil anuncia vacina do coronavírus. Álcool em gel, olha esse, álcool em gel é a mesma coisa que nada. Olha que horror. Então a pessoa não vai evitar essa contaminação, não vai se precaver porque existe essa fake news. Então a gente tem que realmente estimular muito a que haja agência de checagem de fato. Não sei se limitar a expressão de pensamento na web e começar realmente a buscar uma disputa pela verdade, porque isso é bem perigoso. Até um conselho de autorregulação também, a gente tem que ver qual que vai ser essa composição, mas assim, alguma medida a gente tem que tomar. Eu acredito que a informação, até a OMS falou que a gente tem uma infodemia nessa pandemia, porque são tantas informações que a pessoa se perde e acaba não tendo acesso a uma informação clara e bem atualizada do estado da arte. Ela fica confusa, não sabe no que acreditar. Mas falando em fake news, tem uma história que eu ri muito. Foi nos Estados Unidos também. Eu acho até que o presidente quis brincar, né? Ele falou, se tomar detergente, mata o coronavírus. E aí, na outra semana, parece que triplicou o número de pessoas internadas por ingestão do detergente. Quer dizer, elas acreditaram. Então, aí foram falar com ele, ele falou, não, mas eu estava brincando. Nem ele imaginou que o pessoal iria levar a sério e fazer, e levar a cabo mesmo, tomar o detergente para matar o coronavírus. Oh, nossa senhora, essa situação realmente é porque os agentes políticos não sabem, né, que eles têm uma responsabilidade muito maior, porque eles representam um poder e, no fundo, eles são vistos como líderes e pessoas a serem seguidas. Então, quando eles falam coisas irresponsáveis, eles acabam, de certa forma, a gente como professora, né, se preocupa em relação ao que fala e nosso comportamento. Imagina um agente
político falar um tipo de coisa dessa. Ainda mais nos Estados Unidos é engraçado, né? Porque tem algumas indenizações muito grandes. Até a Johnson já foi condenada porque não colocava que não podia tomar óleo Johnson's. E aí o bebê foi lá, tomou, teve um Meu problemaço. Deus! E só que é óbvio que não pode tomar óleo Johnson's, mas se não tiver na embalagem ali que não pode tomar, a indenização milionária, né? E o Brasil não tem essa visão, porque a gente não é tão literal, né? Nesse sentido. Mas eu não duvido que as pessoas tomariam aqui também, viu? Algumas. Me pareceu muito assim, me pareceu fora do comum acreditar nisso. É bizarro, né? Mas, acho que bem no início da pandemia teve uma briga, né, de São Paulo com a União, né? Na questão das competências federativas, né? A gente sabe a competência da Exato. saúde, isso gerou também muito pano para manga aí, né? A gente viu a briga dos governadores com o presidente da República, né? Então, É, assim, curiosamente, agora eles estão mais alinhados, viu? Na abertura. Mas pode falar, desculpa te interromper. não imagina. Agora estão mais alinhados, é interessante, né? Então, teve, porque assim, os governos eles começaram a tomar muito cuidado e a falar que iam perder a briga contra o coronavírus. Aqui em São Paulo, mesmo antes dos feriados antecipados ali, né? Houve uma reunião. E aí, de repente, depois daqueles feriados antecipados, o governo começou a enveredar para outro caminho, dizendo que ia abrir mesmo, só que de forma planejada, gradativa, criteriosa, né? Eu não sei se é o momento de abrir pelos dados existentes e porque o que a OMS determina, mas o governo está fazendo um plano criterioso de abertura. Não sei se ele é adequado quanto ao momento. Então, no momento anterior teve essa briga, tanto que o Supremo determinou e ressaltou a competência local e regional para determinar as medidas adequadas em cada contexto. E foi criticado também isso aí, não foi? Porque tem gente, alguns juristas até que entendem que a competência a competência legislativa, em termos de concorrente, faz com que a União ela possa estabelecer parâmetros. Assim, se a Exato, União mas estabelece. genéricos, né? Genéricos, porque a gente tem assim, na minha opinião, a gente tem um país de dimensões continentais. Cada região está com as suas particularidades em relação ao número de contágio, as condições, até questões O número culturais de e leitos. regionais. Número de leitos, situação do hospital. Então, assim, certo que ainda que haja a competência legislativa concorrente da União para tratar desses assuntos, para legislar, e uma competência material comum, o ente federativo vai tomar medidas mais particularizadas em relação à sua região, ainda que a União conduza esse processo com as medidas mais genéricas, né? Só que aí o que a gente viu, que a omissão da União naquele momento e a vontade de agir do Estado, o Supremo, sendo pressionado por uma briga política, acabou ficando do lado dos entes regionais e locais. Mas tem todo um debate sobre competência que, assim, foi totalmente alterado, né? Até se diz que a gente tem um direito antes da Covid e depois da Covid. Se a gente pegar o que existe em termos de poder de polícia, quem pode regular certos comércios, fechar, aí era a súmula dizendo que os bancos são da União, que o comércio local é do município, agora bagunçou tudo. Mas bagunçou porque a saúde acabou atraindo o polo de competências de várias atribuições. Então tem muitas críticas mesmo. Mas você não acha que também tinha muita decisão do STF já deferindo, né, competência para município e estado, já tinha já um entendimento desse desenho, né, de federalismo de cooperação, né, com os entes colaborando para atingir determinados objetivos, né? Sim, eu Acho que já acredito que sim, já tinha, mas muita coisa do que existia antes de súmula Tribunal Superior, o Supremo meio que passou por cima, mas eu acho que a razão foi uma boa razão diante da situação que se vivenciava. Então tem muitas questões aí que se a gente analisar essa decisão, a gente fica embananado em relação àquilo que havia antes. Mas não tem como não ser assim nessa situação especial da pandemia, a meu ver. Então agiu bem o Supremo, apesar de ter não seguido uma certa tradição em relação à questão de competências de forma mais rigorosa. sim. Ainda essa questão, realmente, após o Covid, a gente vai ter outro direito, né? Olha o meu Outra cachorrinho aqui condição. atrás, ó. Oh, O que Milo lindo. passando aqui.
Eu acho que a gente vai sair transformado, né, dessa pandemia, todo mundo vai ter novos Tomara. valores, né? No meu caso particular mesmo, eu comecei a analisar as relações sociais que eu mantinha antes da pandemia e cheguei à conclusão que muitas não eram agregadoras, né? A gente começa realmente a priorizar, começa a ter mais noção de prioridade, me parece, né? Exato, exato. Eu acho que assim, essa suspensão da vida promovida pela pandemia, essa situação de se deparar com a possibilidade de morte, né, com a possibilidade de um problema de saúde, ou da morte das pessoas que a gente ama. Então, essa situação é muito dramática, ela promove a necessidade das pessoas pararem, no mínimo, para refletir. Agora, eu tenho visto alguns webinars de psicanalistas, como o Christian Dunker, e aí eu vi ele falando que quem já é bom vai sair melhor, quem é ruim não sei se vai sair É isso que transformado, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas a situação exige esse olhar, né? E quem já tem essa propensão em relação aos valores, a pessoa sente mais e se transforma mais ainda, né? Então já era algo que estava dentro de você e que agora é intensificado, né? sim, acho que sim, creio que sim. Eu acho que a grande maioria, pelo menos no meu ciclo, está se voltando para dentro, né, de si. Até porque a gente passa muito tempo em casa, então você começa a entrar em si mesmo e começa a muitos valores. Você começa a questionar: será que isso era necessário? Agora eu estou vendo que nem era. Exato, Né? A vida exato. está mais prática agora. A gente estava num ritmo de trabalho alucinado Não é e só a gente trabalho, é percebe consumo, consumo. consumo, não É consumo restaurante, e aí é quando você vai sair, aí também já compra outra bolsa, outra roupa. Então exato. parece Eu já assim, tinha, toda uma. sabe que eu já tinha tomado algumas medidas antes mais minimalistas. Comecei a ver vídeos aí de minimalismo e aí assim foi até bom pra mim, porque eu tô tranquilamente passando por esse momento e fico feliz de não ter necessidade de comprar roupa, não. Talvez comprar uns pijaminhas a mais, né? Isso, os pijamas, os pantufas, né? Uma Eu sou, delícia, não sei mais como que infelizmente, vou dar palestra sem pantufa, né? Vai ser difícil agora colocar o sapato, né? sim, você coloca uma roupa mais formal da cintura para cima e o resto vai acabar sofrendo. Exato, exato. Acho que a gente Professora, está se aproximando, né, do está se fim, aproximando do infelizmente. final. Então, infelizmente foi ótimo. Vamos marcar outra. Eu já era sua admiradora, Vamos. agora eu fico mais ainda. Obrigada por doar seu tempo aqui para a gente, para a aba. E muito Nossa, prazer em nem falar viu, com você. Marilene, nem viu o tempo passar, viu? Uma alegria conversar contigo. Parabéns aí. Acho que a gente tem várias questões aí que a gente está afinada. Estamos na mesma vibe de repensar a sociedade e a nossa vida e perceber que a gente faz parte de um todo, né? Mas a gente não pode desanimar, não. Tem muita pessoa boa aqui nesse país que também está com essa mesma reflexão, né? É importante a gente se unir, né? E uma delas é você, professora. Ah, obrigada, querida. Tô assim Então, acompanhada de vários juristas maravilhosos também que estão refletindo questões importantes para o país. Então a gente está animado assim a promover esse debate que não era ouvido, né? Mas que agora tem essa oportunidade de ser ouvido. eu acho que nós temos, inclusive, essa responsabilidade, não é obrigação. Né? A gente tem a obrigação de esclarecer, né? A gente, como Exato. influenciador, como agente do direito, tem que, né, tentar tornar as coisas mais claras, né, para a sociedade. Exato, não tenho a sua rede. Para mim, ser influenciador é estar contigo. Mas eu sinto uma responsabilidade, sim, né? Desde o momento que eu escolhi a carreira docente, a gente tem dentro de si essa responsabilidade de transmitir valores e de pensar no mundo melhor, né? Você é uma das maiores influenciadoras do Brasil, professora. Não seja modesta. Obrigada, querido. Fico contente. Meu marido falou, quando elogiarem, não negue. Então faz parte aqui do meu marketing concordar também. Mas eu fico contente aí pelo seu prestígio e pela oportunidade de falar contigo também. Então tá, querida, obrigada e até a próxima. Espero que não demore A- muito. com certeza. Até a próxima. Se cuide aí. Um abração. Tchau. Tchau, tchau.